Graça e paz, queridos, amém? Vamos orar ao Senhor? Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos chegar na Tua casa, nós podemos Te louvar, nós podemos Te agradecer, nós podemos ter um momento de comunhão com os nossos irmãos, e agora, Pai, nós temos a oportunidade de abrirmos a Tua palavra, para que o Senhor possa falar a nós. Que o nome do Senhor Jesus, que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração possam estar abertos para aquilo que o Senhor tem a falar a nós nesta manhã. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai, falando a todos nós, e que possamos sair daqui reanimados no Teu Espírito. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede. No nome do Senhor Jesus, amém. Sabe, queridos, hoje nós vamos falar de um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Nós vamos falar de um profeta também que foi muito conhecido e a gente já ouviu falar bastante dele. Foram dois profetas que foram muito reconhecidos no Antigo Testamento. Um foi Elias e o outro foi Eliseu. E é interessante que Elias veio primeiro. E Elias, ele foi um grande profeta, tanto é que todo mundo lembra do profeta Elias. Ele fez muitos milagres, grandes milagres, e ele tinha um ajudante, e o ajudante dele era o Eliseu. E o Eliseu, ele acompanhava Elias em todas essas situações e tudo mais, até que chega um momento em que Elias fala assim: olha, o Senhor está para me levar, e o que você quer? E aí o Eliseu falou assim: eu quero porção dobrada do que você tem. Aí ele falou assim: então tá bom, então você me acompanha, que aí você vai receber isso. E então os dias se passam, e aí de repente Elias, realmente Deus leva ele numa carruagem de fogo, e Eliseu fica no lugar de Elias. E uma curiosidade bem interessante é que se você for pegar toda a passagem de Elias e toda a passagem de Eliseu, você vai ver que a Bíblia relata 7 milagres de Elias e a Bíblia relata 14 milagres de Eliseu. Interessante, né? Porque ele pega e fala assim: quero porção dobrada, e a Bíblia relata o dobro de milagres que Eliseu faz em relação a Elias. Mas mesmo assim as pessoas ainda conseguem lembrar mais de Elias do que de Eliseu, não é verdade? Mas vamos ver então qual é a situação que o profeta Eliseu está passando nessa passagem de hoje pela manhã. Eu convido os queridos a abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do 1 até o 7. Enquanto os irmãos estão abrindo, é interessante lembrar que os reis e os profetas, eles existiam ao mesmo tempo. Então, às vezes a gente pensa assim: está na época do profeta tal, está na época do profeta tal. Então, às vezes a Bíblia fala um pouco dos reis, às vezes ele fala um pouco dos profetas, depois ele volta um pouco para os reis, depois ele vai para os profetas, mas todas essas coisas estão acontecendo simultaneamente. Enquanto está havendo reis, está havendo profetas, porque eles fazem coisas diferentes. Os reis, eles administram o povo e julgam o povo. E os profetas é a boca de Deus para aquele pessoal. E também tinham os sacerdotes que viviam ao mesmo tempo. Então, às vezes a gente vai lendo, às vezes a gente pensa assim: agora será que está na época de quem? Então, eles estão convivendo tudo ao mesmo tempo. Muito bem, 2 Reis, capítulo 4, começando a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir
que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas. Depois você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta e aí ele disse: venda o azeite, pague todas as suas dívidas e ainda vai sobrar dinheiro para que você e os seus filhos vão vivendo. Esse é o texto. Multiplicação do azeite na casa da viúva. E é interessante que, analisando esse texto, a gente percebe que Deus operou um milagre aqui, não é? A gente não vê por aí multiplicação das coisas no nosso dia a dia. Quando está acabando, tem que ir lá no mercado e tem que comprar mais. Mas nessa situação em que essa mulher está passando, ela não tinha como ir ao mercado e comprar mais. Então Deus multiplica o azeite dessa mulher. Mas vamos então parar para pensar um pouco sobre o milagre. Não vamos focar nem no Eliseu e nem na mulher. Nós vamos focar naquilo que Deus fez. É isso que nós vamos então estar analisando nesta manhã. Então olha só. Deus, ele sempre age a partir da necessidade que a gente tem. Então nós temos uma necessidade, todos nós, eu e você. Nós às vezes passamos por problemas, às vezes nós estamos em uma tomada de decisão que precisamos fazer e a gente não sabe como fazer. Às vezes a gente está passando por uma situação em que a gente fala assim, e agora? Não é? O que vai acontecer? Então Deus sempre age a partir de uma necessidade que nós temos. E também Deus tem os meios pelos quais Deus vai agir na nossa vida. E é interessante os meios, porque às vezes a gente pensa que Deus sempre vai agir da mesma forma. Uma vez que Deus fez daquele jeito, aí a gente pensa que todas as vezes Deus vai fazer daquele jeito. Vamos pegar um exemplo aqui. Estava o povo de Israel no deserto e eles estavam caminhando e aí o que acontece? Acaba a água. Aí quando acaba a água, eles vão para Moisés e reclamam, porque estão sem água. Moisés conversa com Deus e Deus fala assim, pega o cajado e bate na rocha que vai sair água. E aí Moisés pega o cajado, bate na rocha e sai água. E todo mundo fala assim, nossa, Deus é grandioso. E o pessoal vai e bebe a água que está lá e coloca nos potinhos e segue um caminho. Passa-se um determinado tempo, acaba a água de novo. E aí quando acaba a água de novo, o pessoal chega para Moisés e fala, Moisés, acabou a água. E aí Moisés vai conversar com Deus. E Deus fala assim, agora você fale a rocha e vai sair água. Só que o pessoal estava tão assim, falando com Moisés. Moisés está bravo com essa situação deles estarem tão murmurando contra Deus, que Moisés fica bravo e em vez dele falar a rocha, ele bate na rocha de novo. E aí sai a água, mas saiu a água porque Deus foi misericordioso. Mas pensa só, Deus falou assim, não, é só para você falar para a rocha, você não precisa bater de novo. A primeira vez precisou bater, mas nem isso precisa, eu faço sair a água do jeito que eu quero. Então olha só, Deus ele age de formas muito diferentes. E às vezes a gente limita e fala assim, não, vai ser desse jeitinho aqui. Você vê como foi a multiplicação do azeite. A multiplicação dos pães com Jesus foi totalmente diferente, não é? Então a gente pensa assim, os meios pelos quais Deus vai operar, eles são diferentes. Nós precisamos ter fé e nós precisamos confiar no Senhor para saber como Ele vai querer agir e da forma como Ele vai querer agir. Mas além disso tem um instrumento. Deus ele usa pessoas para alcançar outras pessoas e fazer o seu nome conhecido.
Ele usou Eliseu. Mas então quer dizer que Eliseu era muita coisa? Não, é Deus que é muita coisa. E Deus ser muita coisa opera em Eliseu para que então o nome de Deus fosse engrandecido naquela situação. Quando Moisés, a gente fala assim, Moisés abriu o Mar Vermelho. Não, foi Deus que abriu o Mar Vermelho através da vida de Moisés. As pragas do Egito foi Moisés que trouxe, não foi, foi Deus através de Moisés que fez com que aquelas grandes maravilhas acontecessem no Egito e o povo então pudesse sair do Egito e ir para o deserto. Deus, ele sempre está se revelando a nós, e ele revela-se às pessoas através dos instrumentos, através das pessoas que se dispõem a querer viver de uma vida diferente. Se a gente for lembrar, quando Jesus ele escolhe os discípulos, ele não pegou os grandes homens que existiam naquela época. Ele pegou pescadores, ele pegou pessoas simples. Tinha alguns que era muito letrado, tinha outros que não tinha muito conhecimento. E as pessoas olhavam para eles, se vocês forem lembrar, tem algumas situações nos Atos dos Apóstolos que falam assim, e o povo se maravilhavam com a pregação dos apóstolos. E por que isso? Porque eles falavam assim, mas é esse homem, o pescador, que não sabia nem falar direito e está fazendo uma pregação dessa, e 3.000 almas se convertem? Né? Não era um cara que fez pós-doutorado na faculdade renomada de teologia, não foi, era um simples pescador, mas Deus, através destes homens, ele se mostrou às pessoas e as pessoas então puderam conhecer o Senhor através desses homens que se dispuseram a trabalhar para Deus. Então, sempre Deus atua nas nossas necessidades, e os meios pelos quais ele vai fazer são diversos. E ele usa pessoas para que essas pessoas possam ser o canal para que Deus possa agir na nossa vida. Olha lá, em primeiro lugar, Deus faz o milagre, e é só Ele que faz. Às vezes a gente pensa assim, né? Eu vou falar com o pastor tal, porque ele tem o dom de curar. E aí quando a gente está num lugar muito grande, fala assim, não, eu quero que o pastor tal ore por mim. O outro não, porque o outro não tem o dom. Quem tem o dom é esse daqui. Mas não é assim, né, queridos? Quem faz o milagre é o Senhor. E o Senhor cura quem Ele quer, da forma como Ele quer e quando Ele quer. Eu me recordo uma vez um pastor, eu e a Deise conversando com ele disse assim, que uma vez ele foi no hospital, orou e o Senhor curou. E ele falou assim, nossa, dá certo, né? E aí passou um tempo, ele foi no hospital de novo, ele orou e a pessoa morreu. Aí ele ficou assim, daí falou assim, ué, mas esses dias atrás eu oro e a pessoa é curada. E agora eu oro e a pessoa morre? Então, mas é porque Deus faz o que Deus quer, do jeito que Ele quer e com quem Ele quer. Não é porque você orou pela pessoa e a pessoa foi curada de um câncer, de que para agora em diante, pelo resto da sua vida, todas as pessoas que você orar que tiverem câncer, elas serão curadas. Por quê? Porque é Deus que opera o milagre e é Deus que faz da forma como Deus quer. É assim que funciona. E é interessante que Eliseu está conversando com a mulher, agora vamos voltar para o texto. Eliseu está conversando com a mulher e ele fala para a mulher assim, o que você tem em casa? Não é? Ele pega, porque Deus iria fazer um milagre na vida dessa mulher, mas nós temos uma parte nisso, nós temos uma parte. E aí porque Eliseu poderia falar assim, vocês estão passando por essa situação? Tá, então eu vou orar aqui e vai aparecer um saco de dinheiro e os seus problemas acabaram. E não foi assim que aconteceu. Ele disse assim, então vocês estão passando por essa situação? Tamo. Então tá certo. E o que eu posso fazer por você? E eles estão conversando ali. E aí ele fala assim, o que você tem em casa? E o que ela responde? Ela responde assim, tua serva
não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Esse é o texto, né, que a gente leu agora há pouco. Ela falou assim, eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite ali só. É só isso que eu tenho. Aí você fica pensando assim, então ela tinha alguma coisa, certo? Porque se ela tinha uma botija de azeite, então alguma coisa ela tinha. E se a gente fizer um paralelo com a multiplicação dos pães que Jesus fez lá no Novo Testamento, Jesus falou assim, para os discípulos, eu acho fantástico, né? Eu fico imaginando como é que foi essa conversa, porque os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, já está ficando tarde, o sol daqui a pouco vai se pôr, e tem uns 5.000 homens aqui, sem contar as mulheres e crianças, e é melhor a gente mandar esse povo embora, para eles poderem achar algum lugar para comer aí, e amanhã a gente volta a conversar com eles, o que você acha? É uma conversa dos discípulos com Jesus. E aí Jesus para pensar, dá uma olhada para eles e fala assim, não, a minha ideia é melhor. Faz o seguinte, dê vocês de comer para esse povo todo aí, em vez de vocês mandarem eles embora, dá de comer para todo mundo aí. E Jesus falou isso e deve ter saído assim de canto, né? E voltou a conversar com a multidão, e eu acho que os discípulos falaram assim, mas como que a gente vai conseguir fazer uma coisa dessa? Aí eles dão aquela olhada no bolso, eles olham no bolso, não tem nada, aí eles olham no outro bolso, não tem nada, e você, quanto é que você tem? Eu tenho isso. Aí eles fizeram as contas, não dava para ir na padaria buscar pãozinho pro pessoal, não dava. E aí eles pensando, e aí eles voltam para Jesus e falam assim, Senhor, não tem como, a gente não consegue, a gente já fez as contas aqui e tal, a gente olhou quanto é que tem, não tem como fazer isso. Aí Jesus fala assim, então vai perguntar no meio do pessoal aí para ver o que eles têm. E aí eles vão no meio do pessoal perguntar o que o pessoal tem, e aí ele volta e fala assim, olha, nós temos 5 pães e 2 peixes, mas isso daí não dá para nada. Mas você vê, nessa situação aqui do azeite, a mulher falou assim, eu tenho um negócio, mas o que eu tenho não vale nada. E aí na hora que eles pegam os pãezinhos e os peixes, isso não valia nada perto da quantidade de pessoas que tinha naquele lugar. Mas queridos, a gente sempre tem alguma coisa. A gente sempre, nunca você pode falar, eu não tenho nada, de absolutamente nada. Nós sempre temos alguma coisa para colocarmos diante do Senhor. Sempre isso vai acontecer, porque nós sempre temos uma parte que nós podemos fazer. E às vezes a gente não para pensar nisso, a gente fala assim, não, dessa vez eu não tenho nada mesmo, mas então sempre tem alguma coisinha ali, e é através dessas situações, quando nós colocamos diante do Senhor, Deus pode fazer aquilo que Ele quer fazer, mas tem uma partezinha nossa nisso daí. Aí uma vez que ela responde isso para ele, aí o que acontece? Aí ele dá as instruções, ele fala assim, então vai e pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então ele fala assim, vai lá, vai conversar com todos. Então você só tem uma botija de azeite e só tem um pouquinho lá, Então tá, faz o seguinte, vai passando pela vizinhança inteira e vai pegando o pote de todo mundo e leva para sua casa. E não poucas, né? Isso foi bem interessante. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheio. Você sabe será que era isso que a mulher tinha pensado que Eliseu iria fazer? Ela pode ter pensado assim, você está de brincadeira, porque eu vou ter que ir na casa de um por um e ficar pegando vasilha? Por que você não faz alguma coisa mais assim, né? Faz alguma coisa aí, eu ainda tenho que trabalhar para poder conseguir pegar todas essas vasilhas e tudo mais e tal. Não tem alguma coisa mais fácil para poder fazer? Sabe, queridos, às vezes a gente imagina que para Deus fazer alguma coisa, a gente pensa do nosso jeito, de que vai abrir os céus e Deus vai falar, meu filho, eis que te concedo isso, e a gente fala assim, esse é o nosso Deus. Às vezes a gente pensa que vai ser desse jeito, vai vir um anjo e o anjo vai falar com a gente, ou a gente vai sentir aquele arrepio, a gente vai cair no chão e vai ter aquela coisa toda, e às vezes a gente pensa para que Deus possa agir na nossa vida, tem que ser assim, tem que ser um negócio estrondoso, tem que ser um negócio absurdo. Você sabe que uma vez Elias estava
na caverna. Elias, ele fez grandes coisas, mas ele ficou com medo uma vez. E aí ele ficou com medo de uma mulher que queria matar ele. E aí ele pega e entra dentro de uma caverna e ele fica lá escondido. E ele está conversando com Deus ali e de repente vem uns trovões, vem umas coisas, mas a Bíblia diz que Deus não estava nesses trovões. E aí de repente vem um outro barulhão e Deus não está naquilo lá. E aí de repente uma voz simples e mansa e tranquila está ali e fala assim: Elias, o que você está fazendo aí? Então foi assim. E aí então Elias começa a conversar com Deus nessa situação. Mas primeiro veio todo aquele barulhão e Deus não estava nesse barulhão. Porque às vezes a gente pensa que tem que ser de certas maneiras que Deus vai agir para conosco. Mas não. Você sabe que Deus uma vez usou uma mula para poder conversar com o homem. O homem estava andando, e era Balaão. Balaão estava andando na sua mula e ele estava querendo chegar num lugar em que Deus falou para ele que não era para ir. E aí a mula emperra, e aí ele quer andar e ele bate na mula, ele vai e a mula não sai do lugar, até que a mula fala assim: por que você está fazendo isso comigo? A mula falou, e ele começa a falar com a mula, e fica com aquele negócio, e você fica pensando assim: que absurdo isso, Deus não poderia vir um anjo e falar assim: Balaão, eu disse que não é para você. Não, ele usa uma mula para conversar com ele. Então assim, a gente vê que Deus, ele age de formas muito diferentes. A irmã Cidinha leu agora no começo que para que Deus falasse com Nabucodonosor, você viu que situação deplorável, que situação difícil que esse homem viveu por anos, mas foi a forma que ele entendeu quem era o Deus Todo-Poderoso. Poderia ser de uma forma diferente, mas não foi. Então quer dizer, Deus tem os meios dele, e os meios de Deus são de formas muito diferentes. São coisas simples, são coisas comuns, são coisas do dia a dia, em que às vezes passa despercebido. E às vezes a gente chega no final do dia e fala assim: Deus hoje não fez nada para mim. Na verdade Deus fez sim, foi você que não viu. Foi você que não viu o livramento em determinado lugar, ou uma provisão em tal situação, ou uma direção naquela tomada de decisão que teve que ser feito, no cuidado. Em todas essas situações a gente fala assim: o Senhor estava agindo, mas é que a gente queria que fosse um negócio assim. Mas então vamos voltar para o nosso texto. Qual que era a necessidade dessa mulher? Essa mulher, ela era uma viúva e ela não tinha recursos. A gente tem que lembrar que na época de Israel não tem nada a ver com a época que a gente vive hoje. Hoje, se a mulher fica viúva e o homem estava trabalhando bonitinho, ela recebe uma pensão do INSS, não é verdade? E aí a pessoa recebe a pensão do INSS enquanto ela viver. E se ela não recebe a pensão do INSS, quando ela atinge os 65 anos de idade, ela recebe um benefício assistencial do governo no valor de um salário mínimo enquanto ela viver. Então, alguma coisa essa viúva iria receber se fosse nos dias de hoje. Mas nós estamos falando de uma época muito, mas muito lá atrás, em que os sistemas de governo eram totalmente diferentes dos sistemas de governo que nós vivemos hoje. E às vezes a gente lê a Bíblia com a mentalidade que nós temos hoje. A gente fala assim: ela era uma viúva e estava devendo? Mas as viúvas de hoje não devem tanto dessa forma porque elas têm o amparo do governo, mas naquela época não tinha. E aí então, quando a gente lê a Bíblia pensando em como que era naquela época, a gente fala assim: realmente, essa mulher, ela não podia trabalhar fora, porque ela tinha os seus filhos, e o dinheiro começou a acabar, e ela começou a pedir dinheiro emprestado de um, começou a pedir dinheiro emprestado do outro, e ela não conseguiu casar de novo, e ficou aquela situação, não tinha ninguém que pudesse ajudar. E aí chega uma hora que as pessoas falam: o que acontece? Ela começa a ficar muito endividada, e ela vai se endividando com um, vai se endividando com o outro, vai se endividando com o outro, e ela fala: daqui a pouco eu pago, depois eu pago, mas não vem um recurso para que possa suprir. Naquele tempo as pessoas trabalhavam na roça. Hoje você fala assim: mas era só ela trabalhar. Mas vai trabalhar onde? E vai trabalhar do quê? Hoje a gente vê mulheres trabalhando em indústrias, mulheres trabalhando em escritórios, mulheres trabalhando em administrações, sendo professoras e tudo mais. Hoje tem bastante emprego para mulheres, mas naquele tempo era totalmente rural e era um serviço muito pesado. Como que essa mulher iria trabalhar?
Por isso que quando a gente lê a Bíblia com a mentalidade de hoje, a gente pensa de um jeito, mas quando a gente lê a Bíblia com a mentalidade daquele tempo, com a realidade daquele tempo, a gente fala assim, realmente, não tinha o que ela fazer. Não tinha. E além dela ficar muito endividada, a gente tem que lembrar que a lei de Moisés previa que, quando a pessoa começasse a dever para os outros e não tivesse condições de pagar, ela tinha que fazer alguma coisa. Ela tinha que então ou ela ser escravo do outro para trabalhar para ela de graça, ou seus filhos seriam doados como escravos para que então pudesse pagar essa dívida. Imagina que eu tenho uma dívida de 50 mil. Então eu falo assim, bom, eu tenho essa dívida de 50 mil, mas eu não posso pagar. Então eu vou trabalhar para você, e se eu trabalhasse para você, eu ganharia R$1.000 por mês. Então eu trabalho para você por 50 meses e pago então essa dívida que eu tenho com vocês. É mais ou menos essa forma que aparentemente funcionava para que a pessoa então pudesse pagar essa dívida. Então, além dela ser viúva, ela ainda estava endividada, e além dela estar endividada sem condições de pagar, estava ameaçada de levar os filhos como escravo para poder pagar as dívidas. Essa era a situação. E aí a gente pensa assim, se eu estivesse no lugar dessa mulher, se você estivesse no lugar dessa mulher, o que a gente iria fazer? Não tem nada o que fazer. Então o que ela faz? Ela pega e recorre ao Senhor. E ela chega ao Senhor e fala assim, Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Eu já tentei de tudo e eu não sei mais o que vai dar de agora em diante. Eu não tenho uma luz no fim do túnel. E então aí ela pega e recorre. E é interessante que se você olhar no começo do texto, ela diz assim, o meu marido, ele era temente a Deus. Né? Então olha só como que funciona. Ela fala assim, eu estou precisando de Deus agora. Eu servi ao Senhor todo esse tempo e eu sei tudo aquilo que Deus fez por mim e pelo meu marido. E agora eu sei que o Senhor pode me ajudar. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei que Ele pode, porque o meu marido temia ao Senhor. Isso é bom, sabe por quê? Porque quando nós entendemos quem o nosso Deus é de verdade, nós recorremos a Ele. Agora, quando nós não entendemos quem o nosso Deus é de verdade, a gente recorre a um monte de coisa e esquece do Senhor. E aí depois que a gente quebrou a cara em todas as outras situações, aí a gente fala assim, agora eu acho que eu vou orar. Mas por que você não orou primeiro, antes de você recorrer a todas as outras situações? Por que você não buscou a direção e a orientação do Senhor antes de você tentar um monte de coisa e perder mais tempo, perder mais noites de sono sem dormir e ficar mais estressado e não buscou o Senhor logo de começo e saber o que Deus poderia fazer, ou falar, ou direcionar você nessa situação que você está? Bom, então essa é a situação dela. Mas aí a gente pensa assim, bom, Deus vai agir, mas para que Deus possa agir, algumas coisas essa mulher teve que fazer. E se essa mulher não fizesse essas coisas, as situações seriam muito diferentes. Vamos ver aqui, ó. Essa mulher teve que ir buscar os potes. Então não brotou o azeite do nada. Não saiu um pote de ouro no fim do arco-íris ali assim, sabe? Não saiu um pote daquele jeito, cheio de dinheiro para ela poder usar. Ela teve que sair e fazer alguma coisa. Ela teve que ir na casa dos vizinhos e pedir potes. E ela chegou na casa de um, e ela chegou na casa de outro, e ela foi pegando todos esses potes. Eu fico imaginando os vizinhos, porque os vizinhos sabiam a situação dessa viúva, né? Porque imagina, todo mundo conhecia todo mundo, na vizinhança normalmente é assim que funciona. E eu acho que os vizinhos devem ter falado assim, bateu na porta lá, você tem umas vasilhas aí? Tenho, quantas? 5. Você me empresta as 5? Aí os vizinhos devem ter pensado assim, essa mulher já está devendo para todo mundo. E além dessa mulher estar devendo para todo mundo, agora ela quer os meus potes, né? Imagina então como é que deve ter sido isso. Aí alguns vizinhos poderiam falar assim, mas e o que você vai fazer com os potes? Aí ela, então, né? Já para pensar ela contar a história do negócio? Pois é, mas ela foi.
E ela foi de vizinho em vizinho, e foi pegando os potes, e foi levando para casa. Aí eu pergunto, quando ela foi pegar os potes, o azeite já tinha sido multiplicado? Não, não tinha. Então ela teve que fazer isso sem saber se aquilo daria certo ou não. Não é interessante? Sabe por quê? Porque Deus, Ele prova a nossa fé. Ele prova a nossa fé primeiro, para que então depois Ele possa fazer o milagre. Quando o povo de Israel estava ali no Mar Vermelho ali, e os exércitos de Faraó estavam chegando, Deus falou assim, vai andando aí no meio do mar aí, primeiro. E o povo poderia falar assim, eu não vou entrar nesse mar, porque se eu entrar nesse negócio aí, já pensou, se é para morrer, eu prefiro morrer pelo Faraó do que morrer afogado nesse lugar, eu não vou entrar. E aí será que Deus iria abrir? Então você vê, primeiro o povo teve que começar a andar no mar, porque a Bíblia diz assim, Deus fala assim, diga ao povo que marche. Foi isso que Deus não falou que Ele ia abrir. Deus só falou assim, fala o povo para marchar aí. E aí depois então o mar é aberto. Bom, então primeiro essa mulher ela vai e busca os potes, sem saber o que iria acontecer. Mas além disso, ela pega e fecha a porta da casa. Porque lembra do texto? Vá, busca as vasilhas vazias, não poucas, entre em sua casa e fecha a porta. O texto diz. Às vezes, queridos, a gente pensa assim que, às vezes quando nós estamos passando por uma situação, nós temos que buscar a Deus, mas a gente precisa também saber para quem nós contamos e por que nós contamos. Porque tem gente que sabe da vida de todo mundo, né? E tem gente que todo mundo sabe da nossa vida. Mas aqui ele falou assim, não, feche a porta e faça isso só entre vocês. Não vai na praça e fala assim, Deus vai multiplicar o azeite aqui. E aí ele pega e fala, não foi isso. Ele falou assim, ó, vai lá, eu vou fazer isso para vocês. E isso vai acontecer apenas para vocês. Deus, Ele atua na nossa vida para Ele poder mostrar para nós quem Ele é para a gente. É algo pessoal seu, é algo que vai acontecer para você, é uma experiência que Deus vai dar para você. E se a gente for abrir aqui, todos nós temos experiências de saber aquilo que Deus fez, mas Ele fez isso só para você. E para ela, Deus já fez uma coisa diferente. Para ele, Deus já fez uma coisa diferente. E para você, e assim vai. São situações e experiências que Deus faz apenas com você, naquela situação. Então isso é interessante, por quê? Porque Deus se mostra para aquela família naquele momento. E para nós clamamos a Deus, Deus dá a direção. E aquilo, queridos, é para você. Deus quer agir em você. E aí depois disso, ela tem que derramar o azeite. Agora imagina só, a gente não sabe quantos potes tinham ali, e a gente não sabe o tamanho da casa daquela mulher. Mas imagina aquele monte de pote, ela pega aquele jarro, ela dá uma olhada ali dentro, assim ó, ela deve ter visto assim, sabe quando você olha ali dentro? Ela deve ter visto só um negócio, ela olha aquele monte de pote, ela fala, como é que vai ser isso, né? Porque imagina só, com os 5 pães e os 2 peixinhos lá de Jesus, aqueles discípulos estavam ali com Jesus, mostra os pães e os peixes, Jesus fala assim, isso daí vai dar, né? E aí a gente fica pensando assim, como que isso vai dar? Tem 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então se a gente pensar que cada homem tinha uma mulher, então de 5.000 já foi para 10. E se cada família tinha 2 filhos, de 10 já foi para 20.000 pessoas. E tinha 5 pãezinhos e 2 peixes. E aí Jesus olha para aquilo e fala assim, isso aí vai dar certo. E os discípulos devem ter pensado assim, mas como que isso vai dar certo? É igual a mulher olhando para a jarra no fundo daquele pote lá, e olhando aquele monte de pote vazio, ela fala assim, ela não deve ter pensado assim, eu acho que vai dar. Ela não deve ter pensado isso, ela deve ter pensado assim, o que é que Deus vai fazer agora? Como que vai ser isso? Mas ela teve que derramar, e conforme ela está fazendo isso, então Deus faz o milagre da multiplicação. E quando Jesus pega abençoa o pão e o peixe e entrega para os discípulos,
E os discípulos começam, Jesus fala assim, agora vai distribuir isso daí para o povo. E eu acho que os discípulos devem ter recebido um negócio e falar assim, como é que vai dar isso? Mas aí as coisas vão acontecendo e eles vão, você vê, eles tiveram que ir e fazer. Eles têm uma parte nisso. A mulher teve que confiar que ela ia despejar aquela vasilha com aquele potinho que só tinha um finzinho ali. Ela tinha que crer que Deus iria fazer alguma coisa ali. Porque se ela falasse assim, é muito pote, hein? Vamos fazer o seguinte, esses potes aí devolve para a vizinha do lado direito ali, a gente vai ficar só com esses daqui, porque olha só o tantinho que tem aqui dentro dessa vasilha. Ela podia ter feito isso, mas ela não fez. Então ela teve que derramar o azeite para poder ver então o que Deus iria fazer. Sabe por que eu estou enfatizando isso, queridos? Eu estou enfatizando isso porque nós temos uma parte no negócio. E a gente, muitas vezes, não queremos fazer a nossa parte no negócio. E a gente só quer que Deus faça tudo. Mas a gente tem uma parte, e essa parte é fundamental. Tá, ela pega e então começa a distribuir o azeite em todos os potes, e todos os potes são cheios. A gente lê o texto. E aí depois que a gente lê, depois que todos os potes estão cheios, acabou o azeite. Aí já está resolvido o problema? Não, não está resolvido o problema. Ela ainda então agora tem que vender o azeite. Então olha só, ela tem que buscar os potes estavam ali? Não, ela tinha que buscar os potes, trazer os potes. Além de trazer os potes, ela tinha que então, fechava a porta, ficava só entre eles, ela tinha que derramar o azeite e ainda depois agora tem que vender. Olha o tanto de coisa que essa mulher teve que fazer. Só que o que é interessante é que todas essas coisas que ela teve que fazer são coisas que ela conseguia fazer. Ela conseguia buscar os potes, ela conseguia derramar o azeite e ela conseguia vender os potes depois. Mas ela conseguia multiplicar o azeite? Não. Então olha só, aquilo que Deus faz, nós não fazemos. Mas aquilo que nós fazemos, Deus não faz. É assim que as coisas funcionam. Se a gente for resumir essa pregação que eu já estou não sei quantos minutos falando aqui, é isso. Deus é todo poderoso, mas Ele só faz aquilo que a gente não pode fazer. E aquilo que a gente pode fazer, Ele fala assim, então faz você, meu filho, que o resto pode deixar que eu faço. E o mais fantástico de tudo isso é que buscar o pote, derramar o azeite e vender o azeite são coisas tão simples, queridos, perto de multiplicar o negócio. Então Deus quer que nós façamos algo, mas esse algo é só uma coisinha, é bem mais simples do que aquilo que Ele vai fazer. Mas a gente tem essa parte. E se a gente ficasse aqui, e a gente olhasse o Antigo Testamento e o Novo Testamento, todas as vezes em que Deus agiu na vida do povo de Israel, todas as vezes o povo de Israel teve que fazer alguma coisa. Todas as vezes. Quando o povo de Israel recebe a promessa de que eles iriam sair do Egito, passar pelo deserto e chegar na Terra Prometida, eles ficaram felizes da vida, porque eles iam deixar de ser escravos e teriam uma terra só para eles. Uma terra que mana leite e mel. Você quer mais alguma coisa? Uma terra próspera, uma terra que tinha rios e tudo mais, e o negócio daria tudo certo. Então eles falaram assim, vamos para esse lugar, porque a gente quer ir para lá. Então a Bíblia diz que eles saem do Egito e eles saem festejando, porque eles sabem que eles estão indo para uma terra que vai ser fantástico e tudo mais. E aí eles passam por aquele deserto, dos 40 anos, mas eles chegam na Terra Prometida. E aí sabe o que acontece? Quando eles chegam na Terra Prometida, como que foi? Eles só chegaram, colocaram a bandeira de Israel lá e falaram assim, pronto, agora pode pegar as terras, eu fico com aquele pedaço e você fica com aquele lá. Então tá bom, vamos começar. Foi desse jeito? Não foi desse jeito. Eles chegaram lá e aquela terra estava toda habitada. E estava habitado por gigantes ainda. E aí eles pegam e voltam para conversar com o Moisés. Moisés manda espias para olhar a terra. Eles voltam e aí Moisés fala assim, e aí, como é que foi? E o povo falou assim, você tá maluco? A gente foi lá, os caras são enormes, a gente é como gafanhotos perto do tamanho daqueles homens. Vamos voltar para o Egito de novo, porque isso daí não é para a gente não. E aí o povo quer voltar para o Egito, porque eles acharam que não dariam conta de conquistar aquela terra.
Deus deu a terra para eles, mas eles tinham que conquistar, eles tinham que fazer alguma coisa ali. E aí vocês sabem que eles vão indo de pouco em pouco e vai conquistando aqui, Deus vai abençoando, mas eles têm que guerrear, eles têm que fazer alguma coisa, e então a terra é dada para eles como herança, não é? Ou seja, sempre tem alguma coisa que nós precisamos fazer. E a gente, às vezes, quer de mão beijada, a gente fica assim, eu estou aqui esperando Deus fazer. E aí Deus fala assim, tá, e eu estou aqui esperando você também fazer alguma coisa para que eu possa então fazer aquilo que você está querendo que eu faça. Então a pessoa está ali assim esperando Deus fazer e Deus está ali também esperando a pessoa fazer ali também. Por quê? Porque nós precisamos, e a gente tem que fazer primeiro. Essa que é a questão. A gente tem que fazer primeiro. Em todas as partes da Bíblia, os homens fizeram primeiro e Deus fez depois. Por isso que nós vemos assim, é Deus que faz, é Deus que ajuda, é Deus que capacita, é Deus que sustenta, é Deus que provê, é Deus que liberta, é Deus que nos livra de tantas coisas. Mas, queridos, tem alguma coisa que a gente tem que fazer nisso tudo. E a gente pensa assim, será que nós temos feito a nossa parte para que Deus possa fazer a parte dele? E isso não é só nos milagres, isso é no nosso dia a dia. Você sabe que a Bíblia diz assim, que nós, se quiserdes e ouvirdes, então comereis do melhor dessa terra. Nós temos que querer, mas nós temos, e o ouvir ali é um ouvir no sentido de ouvir e fazer. Quando eu era pequeno era assim, minha mãe falava assim, filho, você vai lavar a louça? Vou. Mas eu estou ali assistindo desenho, fazendo alguma coisa. Então assim, o Amaury ouviu, ele escutou que ele tem que lavar a louça. Mas ele foi lavar a louça? Não foi. Agora, se ela fala assim, filho, você precisa lavar, hoje é o seu dia, porque tinha uma listinha lá, sabe, cada um fazia um negócio. E aí, filho, você vai lavar a louça. E se eu for lavar a louça, então eu ouvi, porque eu fui e fiz aquilo que tinha que fazer. Então, na nossa vida é assim. Se a gente for olhar naquele texto de Deuteronômio, a Bíblia diz, tem uma lista, né, das coisas. Ele fala assim, se vocês atentarem às regras do Senhor, então vai ser assim, assim, assim. Mas se não atentarem, vai acontecer isso, isso, aquilo. Então tem uma lista enorme lá em Deuteronômio que Deus está conversando com o povo e diz assim, se vocês viverem dessa forma, então vai acontecer isso. Mas se vocês viverem dessa forma, então vai acontecer aquilo. Ou seja, nós temos que viver primeiro, para que então depois essas coisas possam acontecer. E aí quando nós vivemos primeiro, então Deus atua. Se nós ouvirmos e seguimos a palavra de Deus, então Deus age de uma forma na nossa vida. Mas se nós não ouvimos e não fazemos a palavra do Senhor, Deus age conosco de uma outra forma. Você vê que é nós que temos que fazer primeiro. E eu fico pensando assim, nós precisamos pensar o que nós temos feito e se nós temos feito. Porque às vezes as coisas não acontecem conosco porque a gente não tem feito nada. Ou porque nós não queremos fazer nada. Você lembra que teve uma vez que o Naamã era um cara muito importante. E ele vai até Israel, ele era leproso. E ele vai até Israel e o profeta fala para ele assim, isso daí é simples, é só você ir lá no Rio Jordão lá e mergulhar 7 vezes que essa lepra sua vai sair. E aí o Naamã, que era um cara muito assim, né, fazia parte do alto escalão do império que ele tinha, ele fala assim, o quê? Eu tenho que mergulhar naquele Rio Jordão, aquele rio sujo desse pessoal aí? Eu prefiro mergulhar nos rios que eu tenho lá do meu país, que são muito melhores do que esses rios que vocês têm aí. Eu não vou mergulhar nesse rio, não. E aí ele pega e começa a voltar para casa com os seus oficiais, com os seus soldados, né? E os soldados ficam assim, mas Naamã, se ele tivesse pedido para você uma coisa muito mais difícil, você não faria? Aí ele, mas eu não vou mergulhar nesse rio sujo desse pessoal aí não. Se for assim, eu vou mergulhar lá nos rios que a gente tem lá no nosso país.
E os soldados, mas Naamã é uma coisa simples, é só você ir lá e mergulhar no rio. Não, eu não vou. E aí fica aquele negócio, e eles voltando para casa, e Naamã não quer mergulhar no Rio Jordão. Aí eu te pergunto, se ele não mergulhasse no Rio Jordão, ele seria curado da lepra? Não, ele tinha que mergulhar lá, e era 7 vezes. E ele tinha que mergulhar naquele rio lá, e tinha que ser 7 vezes, senão a lepra não iria sair dele, né? Aí depois de tanto que os soldados estão conversando com Naamã fala assim, tá bom, vamos lá mergulhar nesse rio, e vamos ver o que vai acontecer. E aí Naamã vai lá para o rio, e ele mergulha a primeira vez, ele volta, ele olha, aí tá vendo, não aconteceu nada. Aí os caras, mas são 7, Naamã, são 7. E aí Naamã vai lá e mergulha de novo, aí ele, aí ó, e esse rio, imagina como é que ele tava, né, do tipo, esse rio desse povo aqui e tal, podia estar daquele jeito. A gente pode pensar em como é que poderia ter sido essa situação, e aí ele mergulha outra vez, e não está acontecendo nada. Mas não está acontecendo nada porque não chegou no número 7 ainda. E aí quando chega no número 7 ele volta, e aí então ele é curado. Mas ele teve que ir lá no rio, e além dele ir no rio, ele ainda teve que mergulhar. E ele teve que mergulhar a quantidade de vezes que o profeta tinha falado. Se ele mergulhar só 3 vezes e pegar essa coisa e voltar para casa, não ia dar certo. Então olha só. Tudo isso é para dizer que Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele nos capacita para que nós possamos fazer algumas coisas. E quando nós fazemos a nossa parte, que é desse tamanhozinho, Deus faz a parte dele, que é desse tamanho. E aí assim nós podemos ver Deus atuando na nossa vida, e assim nós também podemos ver Deus atuando na vida de outras pessoas, através da nossa vida também. Então o convite dessa manhã é para que a gente possa sempre buscar ao Senhor quando as situações acontecerem, que foi o que essa mulher fez, e quando nós recebermos a orientação do Senhor, que possamos seguir essa orientação do Senhor sem duvidar, sem reclamar, sem questionar, sem falar assim, mas tem que ser assim? Não, queridos, se Deus deu aquela orientação para você, faça a orientação que Deus deu. E então, Deus vai poder agir na minha vida e na sua vida. Lembre-se disso. Deus tem uma parte e nós temos a nossa. E a nossa parte tem que ser feita primeiro. E Deus faz a parte dele depois. E é nesse momento em que Deus está provando e testando a fé que nós temos no Senhor. Quando nós temos fé, nós agimos. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quer dizer, você não tem, você espera. E a prova das coisas que não se veem. Isso está em Hebreus 11, verso 1. E é a prova das coisas que não se veem. Então você não viu, mas você acredita, você tem fé que vai acontecer, mas você não viu. E você espera algo. Que assim seja, queridos, na nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos ler esse texto da palavra do Senhor e ver como que o Senhor age nas nossas vidas. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós não queremos fazer nada e nós queremos que o Senhor faça tudo por nós e nós não nos dedicamos, nós não nos esforçamos, nós não corremos atrás, ou às vezes o Senhor nos dá uma direção de fazer algo e nós não te obedecemos, mas nós queremos que o Senhor age na nossa vida, mas que no nome do Senhor Jesus, que a partir de agora, Pai, que nós possamos sempre recorrer a Ti, quando as situações acontecerem conosco, que possamos buscar do Senhor a direção que o Senhor tem para nós e que possamos seguir aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer, para que então, Pai, o Senhor possa agir na nossa vida ou para que o Senhor possa agir na vida das pessoas através da nossa vida, que possamos ser instrumentos do Senhor para que o Teu nome seja glorificado na vida das pessoas ou na nossa vida também. Ajuda-nos na nossa pouca fé que nós temos. Muitas vezes, Senhor Deus, nós duvidamos, muitas vezes nós questionamos, mas que nós possamos cada vez mais buscar a Tua palavra, ler e saber quem Tu és, porque quanto mais nós sabemos quem Tu és,
mais fé nós temos no Senhor. Que possamos desenvolver cada vez mais o relacionamento que nós temos contigo, para que então possamos ser cada vez mais, muito mais usados por Ti. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém.